Do 0 ao bilhão de valuation. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Café com Muqueca e hoje convidados especialíssimos, convidados da Tec Vitória. Deixar os convidados se apresentarem, né? Bem-vindos. Obrigado pelo convite, Renzo. Prazer enorme estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Mas bem, eu sou o Rafael Lima, estou como diretor executivo da Tec Vitória. Eu comecei minha carreira lá na Tec Vitória em 2011, né? Fui office boy da Tec Vitória, passei por todas as áreas, saí em 2015 e voltei agora em 2021 como diretor executivo. Nessa retomada que a gente tem feito. A Tec Vitória passou por alguns momentos complicados devido à pandemia, mas hoje as coisas estão um sucesso. Boa. E eu sou o Gabriel Torobaio, estou como diretor de inovação da Tec Vitória, estou lá desde 2023. Não tem uma história tão longa com a Tec Vitória, mas 2014 lá atrás foi abençoado pela mão da Tec Vitória numa palestra, oficina, não lembro qual, mas eu falei, já estive nesse lugar já. E aí 2023 eu entrei e estou aí ajudando, contribuindo com o ecossistema por meio da Tec Vitória. Bacana. Bem-vindos e obrigado aí pela presença, obrigado pelo tempo de vocês. Lembrando que o Café com Muqueca é um oferecimento Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. FEST, Fundação Espírito Santense de Tecnologia, seu parceiro da inovação. Bom, falar da Tec Vitória, então acho que a gente tem que explicar quem é a Tec Vitória, né? Conta pra gente aí quem está nos vendo e ouvindo, a Tec Vitória. Quem é a nossa Tec Vitória? A Tec Vitória é um ambiente de inovação do Espírito Santo, é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 1995 por vários atores, sendo eles Prefeitura, Governo, FINDS-IEL, Bandes, UFS e Sebrae. Toda essa turma, em 1995, escutou um senhor, hoje senhor, mas um jovem naquela época, Álvaro Abreu. O Álvaro é o idealizador da Tec Vitória. Juntou toda essa turma grande, né, essa turma de peso, como você bem disse, e fundou a Tec Vitória numa época que não se discutia inovação, não se discutia startup. Hoje é até engraçado, né, Troba? A gente lê o planejamento, né, o plano de negócio da Tec Vitória, e tudo que a gente está executando hoje está escrito no plano de negócios da Tec Vitória lá de 1995. Então, Tec Vitória é esse ambiente que acolhe todos, é a boca do funil do ecossistema, então um lugar que você tirar a ideia da cabeça, colocar no papel, tirar do papel e virar um negócio. Basicamente, essa é a Tec Vitória, mas ao longo da nossa conversa a gente vai destrinchando ela melhor aí, ela é um ambiente de várias ações. Boa, 30 anos de Tec Vitória, né? Isso aí. Teve dezembro a gente... Vai ter festa? Melhor do que festa, vamos inaugurar a nossa sede. Sede que a Tec Vitória já está há 29 anos lá, está passando por uma grande reforma, tinha paredes lá que desde 1995 não vinha uma tinta, agora a gente conseguiu reformar, está reformando ela toda, em 14 de dezembro nós vamos inaugurar a Tec Vitória num novo momento. Bacana demais. Tec Vitória, a Tec Vitória é uma empresa, uma limitada, uma SA, conta pro... É uma instituição sem fins lucrativos, uma UCIP. Isso. E bacana que, assim, é uma UCIP criada com atores de diversos setores, né? Setor público, setor privado, terceiro setor, sistema S, né? Que é um pouco o retrato da inovação, né? Assim, quando a gente fala de inovação, geralmente a gente fala... Interessante ver que já nasceu com a cabeça madura, né? Já nasceu... A gente, em 95, hoje não, porque hoje eu acho não, né? A certeza, todas essas instituições têm os seus espaços de inovação, tem o seu time de inovação, mas em 95, naquela época, como era algo muito novo, a Tec Vitória era o braço da inovação dessas instituições, né? Se discutia inovação dentro da Tec Vitória. Então, ela foi fundada para ser esse braço inovador dessas instituições. Então, hoje, ela apoia muito, ela participa, ela está junto com todas as instituições, mas suas instituições já têm também os seus ambientes de inovação, seus hubs, seu espaço, seu time próprio de inovação. Então, a gente vai se ajustando ali, né, conforme vai passando o tempo. Perfeito. E a Tec Vitória acaba sendo um retrato do que quem quer inovar tem que fazer, que é ter uma mente mais aberta, é estar em outros ambientes, conversar com outras pessoas, sabe, conectar alguns pontos, sair do lugar comum para pensar. Então, quando esses visionários fizeram isso lá atrás, há 30 anos, eu acho que eles não imaginaram o quão potente seria isso e quão permeado seria isso, e isso aí justamente entrar numa coisa que a gente fala muito lá, que a Tec Vitória, ela não só incuba a empresa, ela incuba pessoas.
E aí o foco é no desenvolvimento do empreendedorismo inovador. Justamente por conta disso, do foco nisso, a gente consegue que esses empreendedores inovadores consigam virar empresas, virar startups. Perfeito. E como é que isso acontece? Como é que é essa trajetória? O empreendedor bate na porta lá, deixa o currículo dele e é selecionado? Conta um pouquinho. Existe uma metodologia? Existe. Como o Rafa comentou, o propósito da Tech Vitória é formar e capacitar empreendedores inovadores. Beleza. Aí são duas coisas muito abstratas, empreendedorismo e inovação. E como é que a gente consegue desenvolver isso? A gente tem uma metodologia que foi mais do que validada, como a gente já comentou, PicPay passou por lá, Motor, Etauri, Persora, enfim, várias outras startups, são mais de 90 empresas graduadas lá, que a gente chama graduadas, mais de 1.500 projetos incubados nesses 29 anos. 90 empresas já passaram por lá? 90 empresas foram graduadas. Graduadas. Ou seja, que passou por todo o ciclo, era uma ideia, virou um CNPJ, virou uma empresa e se graduou, que a gente chama, né? Então passou pelo ciclo de... A gente consegue acessar esse banco de dados, eles conseguem mandar, porque a gente tem o mapa da inovação, né? Que é um projeto conjunto aqui com a gente. Acho que é interessante ter esse badge lá das empresas que passaram, né? A gente tem todo o levantamento das empresas. Mas aí, desculpa te interromper, você estava falando... a gente tem mais de 90 empresas que foram graduadas, que a gente tem uma cerimônia de graduação, ou seja, poxa, legal, passou por lá, né? Uma dessas foi o PicPay, inclusive. Teve mais de 1.500 projetos incubados, ou seja, projetos que as pessoas colocaram lá e viraram outra coisa, se juntaram, enfim. E também um número que a gente se alegra muito, que mais de 5.000 pessoas passaram por lá. Seja curso, palestra, equipe, estágio, e hoje estão inseridos no ecossistema de inovação. Perfeito. A gente vê a importância e a potência disso. E como entra na Tech Vitória hoje? Eles têm dois caminhos, basicamente. A gente tem uma trilha que ajuda a tirarem a ideia da cabeça e botar no papel. Ou seja, eu tô uma ideia maravilhosa, não sei o quê. Ok. Isso seria a turma que está na etapa de ideação, que a gente chama de inovação, né? Isso aí. Ideação, montando um plano de projeto. Porque esse plano de projeto ele já coloca no papel e eu posso falar, Renzo, o que você acha aqui? E eu não vou ficar conversando, mas eu já vou te mostrar algo mais estruturado, com mais um conceito, uma lógica ali. E existe o edital de incubação, que tive uma ideia, eu acho que você deve ter potencial, já é um plano de projeto. Aí o edital tem uma submissão, tem bancas bimestrais, essa banca vai dar uma olhada, uma banca externa, vai dar uma olhada e falar bem assim, esse projeto tem potencial. E geralmente é uma banca formada por atores do ecossistema, gente de mercado, quem tem startup, quem já teve startup, justamente para ajudar e olhar e ser com aquele, sabe, olhar de conselhão para falar, esse aqui tem um potencial. E aí entra na incubação da Tech Vitória. E a incubação consiste em... A incubação e a incubadora, aquele negócio. Ô, Gabriel, mas rapidinho, já teve alguma startup de café lá incubada? Já teve algumas já. Já teve? Então, pera um pouquinho. Eu acho que eu queria o nome dela para ver se ela pode nos patrocinar. Pessoal, Café com Muqueca, né? Sua marca pode estar em destaque aqui conosco. Café Capixaba, a gente sabe, são sempre os melhores, né? E a muqueca, tem que ter um patrocinador de muqueca também. Boa provocação. A gente vai lançar uma edição especial do Café com Muqueca on the road, né? Vai ser na rua, nós estamos fechando aí já com o primeiro parceiro. Ilha das Caieiras, temos a Conceição da Barra também, que tem o Festival da Maior Muqueca do Brasil. Verdade. Que tá no Guinness, na verdade, é a maior muqueca do mundo, né? Já até botamos umas conversas aí, porque tem que trazer inovação para esse papo, né? Mas desculpa, Gabriel, eu te interrompi, a gente ia falar um pouquinho agora sobre o processo, né, de incubação. Isso aí, legal. A incubação, e é bom pontuar, que a incubação é justamente um ambiente protegido para ser um laboratório, muito de aprendizado, erros, e para ter um autoconhecimento de que é o projeto. Por isso tem esse nome incubadora, que nem incubadora de neném, incubadora de ovos, né? Que é diferente de uma aceleradora? Isso, essa é outra etapa. Porque a aceleradora já parte do ponto de eu já tenho algum produto, já tenho faturamento. A aceleradora justamente é para acelerar algo que já existe. A incubadora ainda é algo que não existe. Por isso que a gente chama de projetos incubados. Projetos de inovação e não startups. Que começou a faturar, aí sim, oficialmente, eu posso colocar no meu LinkedIn, sou startup. Mas antes disso é um projeto. Ainda é um modelo de negócio que eu tenho que validar. Fazendo um paralelo com a agricultura aí, é como a incubadora e depois a granja. Porque primeiro você incuba o ovo, ele vira pinto, depois que vira pinto vai pra granja, aí sim você... Então daí o paralelismo de incubação, né? Acho que é importante a gente ter. E aí na aceleração, você depois tem a aceleração também? Não. A gente vai até a incubação, acompanha durante algum tempo essa pós-incubação. Nós temos a pós-incubação, que é um serviço diferente de incubação, mas é como se o filho
tivesse casado, mas ainda mora com nós, que somos os pais. Né? Que aí ele vai escolher se ele vai direto pro mercado, se ele aluga uma sala e vai empreender, se ele vai para uma aceleradora. Quando ele incuba e não vai para uma aceleradora, não faz sentido ele alugar uma sala. Ele tem a Tec Vitória ainda para ir, porque ainda fica abaixo da nossa asa ali, a gente sabendo o que ele está fazendo, ajudando nesse processo. Então a ideia da pós-incubação é esse paralelo entre a aceleração e a incubação. A casca fica mais grossa. Perfeito. E qual que é o perfil, assim, tanto de empreendedor quanto de negócio que vocês mais têm visto lá sendo submetidos na Tec Vitória? Tem algum tipo padrão que mais tem recorrência ou é um negócio muito diverso? Tem perfil resiliente, autogestão, proativo, gosta de se comunicar, gosta de se relacionar. Esse é o perfil. Eu sei que a sua pergunta foi, peraí, dentro do portfólio de mais de 20 projetos lá, qual que tem assim, é fintech, é agritech? Não. A gente tem de A a Z lá. Só que o que marca o perfil de alguém que tem um projeto de inovação que anda, que evolui, são os perfis. Então a gente fala muito do incubar pessoas justamente por conta disso. E aí, nesses 30 anos a gente imaginou isso, quando teve a retomada da Tec Vitória, a gente tinha essa hipótese, aí essa hipótese, essa tese foi validada, que a gente viu que quem tem resiliência, quem gosta, a parte técnica vem depois, porque sabe que quem está incubado está no contraturno do trabalho ou dos estudos. Então é muito importante ele ter essa resiliência. E lá a gente tem muito pegar na mão e vamos junto. Porque é uma decisão, e a gente sabe que quando esse projeto evolui, tem um salto de fé. Ele não vive do projeto incubado dele. Então esse salto de fé é importante para ele falar, legal, isso aqui vai dar certo. Perfeito. E esse perfil resiliente é aquela história, né? Não existe a ideia que fracassou, existe a pessoa que desistiu, né? Isso. Porque o resiliente, uma hora, você só tem que ter fôlego e tá bem isso aí. Vocês são atores que ajudam a dar mais fôlego para essa turma, e até né? demonstrar-se a teimosia, que isso é muito importante também. Lá, eles vão receber muito não, mas a gente recebe nãos juntos. Só que do lado de fora, vai receber não, não vai receber nenhum feedback, nenhuma lição aprendida. Então é muito importante aproveitar bastante aquele tempo de qualidade que a gente tem e muito objetivo, porque a pessoa não vai ficar lá 40 horas por semana. Então ela vai lá numa reunião estratégica, a gente vai ajudar a contribuir para aquele projeto caminhar. Só que eu tenho que ter aquilo ali amarradinho para fazer sentido para ir para frente. Então, esse modelo assim, tem dado certo, a gente viu que tem muita evolução, a gente tem conseguido cada vez mais entregar esses projetos para eles evoluírem. Perfeito. A Tec Vitória é resiliente, né? A Tec Vitória é teimosa, né? Ela está desde 1995 ali atuando nesse ecossistema. Hoje a gente agradece o ecossistema mais pujante, né? Tem muito mais ambientes de inovação, mas por muito tempo a Tec Vitória foi o único local para se discutir esse tema. Perfeito. Então, já passou por poucas e boas ela. Boa. Eu tive recentemente lá conversando com vocês, né? E vi realmente uma Tec Vitória energizada, né? Assim, a gente vê que as coisas estão acontecendo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que vocês estão imprimindo, como tem sido, de onde veio essa energia. O Rafa não vale falar porque ele já é embrião da casa, né? Mas como é que é isso, assim? Como é que é a governança? Como é que vocês tomam as decisões de vocês? Tem gerências? É voluntário? Tem pessoas lá que auxiliam nesse processo como um todo? Não, nós temos um conselho administrativo, hoje sendo liderado pelo Toniato, presidente, foi diretor do SESC, hoje está diretor-geral não, foi diretor do SEBRAE e hoje é diretor do SESC. Grande Toniato, liderança sindical aí da indústria, sempre atuante. Faz parte da Kombi da Inovação, junto com o Anilton, que é um dos conselheiros, né? Tem todo um time de conselheiro, eu estou como diretor executivo, e ali ao meu lado está todo o time, que é o Gabriel como diretor de inovação, e tem os nossos agentes de inovação que nos ajudam a impulsionar esse pessoal. O time que fala com o incubado, o time que faz a comunicação, o time administrativo, o time financeiro. Então essa é a base da Tec Vitória ali. Perfeito. E acho que para falar abertamente assim para o público ampliado um produto Tec Vitória, a gente sempre vai lembrar do PicPay. Eu tô brincando aqui porque, gente, PicPay ele vai virar assunto em todos os nossos podcasts, porque não tem como não falar de PicPay, né? Isso aí. PicPay, acho que ele materializa muito do que a gente discute, que a gente propaga, né? Assim, é o nosso unicórnio, né? Tem outro unicórnio no Espírito Santo? Não, acho que... É o unicórnio capixaba e nascido conta um pouquinho acho que você estava há mais tempo, você deve ter acompanhado. Você estava lá? Eu vi. Hashtag eu tava, eu fui, né? Eu vi na cena a PicPay, né? O Diogo
Lógico que não foi ali naquele momento, mas o Diogo estava pintando a sala dele, que era Rochas, que estava incubado na Tec Vitória, e o Das estava passando pela área do café, que é a área mais importante da Tec Vitória, e o convidou para trabalhar na mesma sala. Ali eles viraram amigos. O Darcio já estava no seu 6º ou 7º CNPJ ali, de projetos que ele ia passando, não dá certo, pivota, refaz, e de câmera até Subflex, da época que teve incubado lá na Tec Vitória. Teve perfume também, não teve? Ah, teve de tudo ali. E eles foram amigos, fizeram amizade, aí surgiu a possibilidade de começar a PicPay. Então, o café, eu sempre pontuo, é a área mais importante da Tec Vitória, é onde que a galera se encontra. Essa parte do network ali que é o que faz acontecer o negócio. Bacana. Você falou do café, né? Reza a lenda que o Steve Jobs ele colocava o café em banheiro em regiões mais distantes para as pessoas terem que caminhar e se encontrar com outros colegas de trabalho para as colisões, né? Como é que é isso na Tec Vitória? Existem iniciativas internas, externas, vocês fazem evento? Como é que é essa parte de conexão? Porque a gente fala muito sobre o poder do network, né? Da conexão e tudo. Como é que é isso? Existe metodologia? Existe... como é que é esse conjunto de iniciativas de vocês? Essas são algumas formas que a gente acaba fazendo isso diretamente e indiretamente. Do indireto, é isso que aconteceu, né? Um falou com o outro, cara, o que você está fazendo aí? Tal, vem aqui na sala e vamos começar a trocar ideia, e aí surgiu a gênese do PicPay. Mas a gente tem um trabalho muito estratégico de como a gente conhece todos os projetos e todas as pessoas que estão incubadas, a gente consegue ter uma visão mais ampliada. E a gente cria momentos para a galera interagir. Seja uma oficina, uma palestra, ou como a gente vai ter agora durante todos os meses do Tec Vitória Conecta, que é justamente esses momentos para eles fazerem essa interação, a gente consegue que eles interajam. Ok, todo semestre, 2, 3, 4 projetos se juntam. Ou seja, tem um projeto aqui, outro aqui, se juntam para se tornar um terceiro. Porque às vezes tem um perfil muito bom, mas o projeto está mais ou menos. Outro é mais ou menos e o projeto é muito bom. E se juntam para isso. Então isso aí já acontece de uma forma natural. O que a gente consegue contribuir é como a gente olha estrategicamente o modelo de negócio de todos eles. Vocês conectam atores externos ali. São casamenteiro. Perfeito. Então a gente faz esses casamentos arranjados. Isso é um trabalho estratégico, não é qualquer um que sabe fazer não, né? Que é você encaixar a peça certa ali, às vezes uma conexãozinha ali, um pitaco muda o negócio do cara, né? É por isso que a gente, quando faz reuniões lá, é uma conversa, mas por isso tem que se olhar muito do perfil, muito da pessoa, do ser humano. Porque um outro desafio que todos têm no início é achar sócio, ou achar sócia. Então a gente, peraí, já começou com ele? Já é casamenteiro até na sociedade, não é só em parceiro externo, não. Inclusive é mais fomentar internamente. Até porque, pelo fato deles serem projetos que estão no mesmo nível de desenvolvimento, ou um pouco distante do que o outro, são os primeiros clientes ali dentro. Então ali tem todo um ecossistema de negócio, uma ambiência de negócios que a gente fomenta. Porque se eles conseguem entender o projeto do outro, eles podem ser os proponentes comerciais para fora do ecossistema, para fora, em outros ambientes de inovação. Não, bacana. Então a gente tem que olhar para dentro e para fora para ajudar. E esse semestre, assim, a gente tem um novo portfólio, um novo serviço, justamente para ajudar isso, tanto regionalmente, a nível nacional e a nível internacional. Então a gente consegue fazer essas conexões. E aí, como é que funciona? Assim, entra uma turma, eles têm que bater ponto lá, tem encontros presenciais, como é que funciona essa parte? Incubado? O cara que pegou e submeteu uma ideia e passou lá no crivo de vocês, tem uma seleção, e aí como é que é? O primeiro dia ele vai, uma reunião de kickoff, depois ele tem uma plataforma de projeto que é acompanhado, como é que funciona? Isso aí aí tem a metodologia das etapas, são macro etapas, que a gente tem de cada um tem sua velocidade. Primeira reunião a gente combina. Olha, a gente vai ficar vermelho de raiva aqui para não ficar amarelo de vergonha lá fora. Então a gente vai fazer que nem irmão, em casa briga, não sei o que e tal, mas lá fora a gente se defende. Que é um ambiente controlado, protegido pra gente ficar casca grossa, para lá fora a gente aguentar as porradas. Beleza. Então a primeira é justamente nisso, fazer esses acordos, esses alinhamentos. Depois os encontros, ou eles ocorrem mensais ou semanais, só que, como a gente tem o grupo do WhatsApp com todos eles, é 24/7. Perfeito. Por quê? Aí de novo, como a gente tem conhecimento de todos os projetos, a gente fica... vai ter alguma coisa sobre, falando de projeto lá, desenvolvimento de uma plataforma para fomentar banco de leite materno. Aleatório. Mas aí, quando eu ouvir alguma coisa, o Rafael ouviu, alguém da equipe ouvir, vai conectar e falar, cara, que legal, e vai mandar. Eu vi essa informação. Saiu um edital da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Peraí, tem uma ou outra que faz. Então, pelo fato da gente ter esse olhar mais amplo, a gente ajuda isso, sempre fomenta. A ideia é o quê? Eles conseguirem, nós somos facilitadores.
facilitar que o projeto de inovação dele se desenvolva, ganhe mais corpo para ele ir para o mercado. Então, aí cada etapa, cada um tem sua velocidade, porque chega na parte de prototipação, precisa de um serviço terceirizado, um serviço mais técnico, mas até nisso a gente ajuda. Ó, tem esse espaço, tem esse local, tem esse mentor voluntário, nós temos vários mentores voluntários que eles gostam de dar o give back, né? Justamente, ó, quero contribuir, quero ajudar, então a gente está sempre recebendo mentores voluntários. Então todo esse ecossistema de entrega, de serviço, a gente acaba colocando ele imerso para desenvolver o projeto dele. E quanto que custa? Essa pergunta é boa, né? Não tem almoço grátis. Não, inclusive projetos que entraram agora na Tech Vitória e vem de projetos que a Tech Vitória captou recurso para isso e a gente não está cobrando projeto que está incubado, que veio de uma trilha. Hoje o incubado ele paga R$300 por mês, se ele precisar de uma sala ele paga 720, que é uma parcela pequenininha ali do que o serviço que a Tech Vitória coloca à disposição. Como o Gabriel colocou, o time todo da Tech Vitória à disposição, 24/7, a gente tem mentor, tem todo um time ali. Então esse valor é um valor simbólico para que a gente possa manter aquele compromisso. Perfeito. E esse compromisso, ele é um compromisso que, de certa forma, está acordado com outras entidades, né? Se você pudesse falar um pouquinho sobre como é que está estruturada a Tech Vitória com relação a fontes de financiamento, patrocínio. Empresários podem fazer projetos com a Tech Vitória e patrocinar a Tech Vitória. Como é que funciona isso? Queria só comentar essa parte aí. Sim. Hoje, 82% da receita da Tech Vitória vem de edital e serviço prestado. Esse ano de 2025 vai ser 100%. Prestação de serviço e editais. O Gabriel, ele acabou de construir, junto comigo, um modelo de prestação de serviço da Tech Vitória, ele vai falar um pouquinho. Legal você falar isso. Aí o Rafael falou que quando eu falar quanto custa, né, aí a gente deu aquela coisa, porque se eu pensar a hora de uma consultoria, não é essa hora. Com certeza, Renzo, não é só a hora de consultoria essa aí. É mais 20 vezes mais, 30 vezes mais. Evidente. Mas aí porque realmente nosso propósito é desenvolver o empreendedorismo inovador. Qual a nossa contrapartida? Eu tenho mais empresas, eu tenho mais gente gerando imposto, ajudando o governo do estado, a prefeitura, eu tenho gente contratando outras pessoas, melhorando a prestação de serviço, tendo mais capital intelectual retido no estado, de muita qualidade. Então imagina, PicPay são 4 a 5 mil empregos diretos, né? Isso aí. Então 4 a 5 mil empregos diretos no estado. Do outro lado da rolha, né? Então imagina quantos empregos que estão fora do estado também já. Então, se a gente tiver mais empresas de tecnologia, que a gente com certeza tem muito espaço para isso no Espírito Santo, a gente vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo, emprego e renda. Então, eu estou puxando esse gancho, que é importante. E outra coisa também, a gente não fica com equity. Isso não fica com a porcentagem da empresa. Porque a gente entende que nosso trabalho, nossa entrega, nossa missão de vida foi feita. Vai entregar. Bom, sobre como é que pode apoiar a Tech Vitória, né? A gente, vou começar pelo final. Você falou, empresas, investidores podem apoiar. Eu coloco que é o melhor momento para fazer escolinha de base. Se eu fosse ver um craque, botar o Hendrick, o Estevão, né? Se alguém, um jogador de futebol, ali é escolinha de base, para eu dar uma olhada. Por quê? Ali não é uma startup ainda, então não é um fornecedor ainda, mas ali tem gente resiliente, ali tem gente com muita criatividade, inovador de raiz. Então, primeiro, se tem um projeto ali, aquilo é uma plataforma que eu posso customizar para integrar na minha empresa ou aquilo ali virar uma spin-off. Eu tá no iniciozinho, uns passos para trás ainda. Ou aquele projeto tão bom que eu vou contratar toda aquela equipe para entrar na minha empresa. Muitos projetos que foram graduados... Porque às vezes não é nem um negócio ainda, ele não é um negócio ainda, ele é um projeto incubado. Isso aí. E aí tem uma equipe muito boa ali. Só que precisa de alguma coisa diferente. Se eu sou um empresário ou sou um investidor, eu falo, cara, aqui tem perfil. Porque todo mundo fala isso, né? Poxa, falta gente boa, falta... Ué, ali tem. Aí como é que é? Eu consigo assinar um boletim lá de quais são os projetos que estão incubados? A gente tem um clube de investidores e patrocinadores para estarem perto e para a gente conseguir também fazer justamente essa integração. Perfeito, então, aí eu vou receber o trabalho já minerado ali, ó, tem 80 projetos aqui acontecendo, 30 fintechs, 20 da área de agro. Isso aí. E como é que funciona? Acessa o site lá e clica, você empresário que está aí acompanhando a gente, se conecta com a Tech Vitória, porque tem uma frase que eu gosto muito, tem algumas, né, da inovação, mas tem uma que eu gosto muito, que é do Jack Welch, quando a inovação externa está maior do que a interna, o fim está próximo, né? Então, assim, no mundo volátil, incerto que a gente vive, a inovação ela é uma ferramenta não só de abrir novos negócios, novos mercados, mas também de subsistência, né? Então, se conectar com iniciativas como a Tech Vitória é
comprar na baixa, né? Isso aí, isso aí. E aí outra coisa, se integrar no ecossistema, porque muito empresário, eu vou no evento, aí vai no evento, teve um monte de coisa nova, como não é do linguajar diário dele, então ele fica com muita dúvida. E aí ele fala, poxa, eu vou contratar uma consultoria. Aí a consultoria vê que não tem cultura. Ou seja, vários processos ali que podem ser trabalhados. E aí a gente entra com outra entrega da Tech Vitória, que é a incubação corporativa, que é justamente para ajudar eu quero fazer um projeto, uma spin-off, quero trabalhar com cultura da inovação, a gente conseguir fazer uma transferência de tecnologia e conhecimento. Como a gente faz na Tech Vitória, passar para a equipe deles, ou montar uma equipe deles, ou ajudar a desenvolver um ambiente de inovação dentro da empresa. Porque às vezes médias empresas não sabem onde começar. Vou contratar um consultor, ou contratar uma consultoria, ou uma empresa, ou fica em dúvida o que é. Faz uma coisa, começa devagar. Vou fazer um programa de inovação aberta. Tá, tudo bem. Aí você vai receber um monte de demanda, startups. O que você vai fazer com isso? Como é que vai ser o onboarding disso para dentro da cultura de que não existe da empresa? A gente também ajuda nisso. Perfeito. Mesma coisa também do setor público. Então, bato na porta da Tech Vitória, preciso estruturar corporativamente aqui minha empresa, pode tanto trabalhar com chamada de startup, com trazer a cultura interna. Faz um piloto com a gente. Então é bem amplo assim, a plataforma de desenvolvimento da cultura de inovação, tanto para corporativo quanto para público, a gente consegue entregar. E o caminho redes sociais da Tech Vitória, nós temos editais de incubação, editais da trilha da inovação, nós temos o site da Tech Vitória, nós temos um WhatsApp que na hora ali você pergunta o WhatsApp vai te perguntando qual é o nível do seu negócio e já indica, tem trilhas que estão gravadas de fácil acesso, então você não precisa da equipe da Tech Vitória, isso está gravado, ela pode começar o seu negócio ali pela essa trilha online, ao vivo não, né, online gravada. Tech Vitória tem, a gente sempre vai falar do case do PicPay, acho que ele a gente sempre fala dos picos da inovação, né, ele é um outlier, deu super certo, mas acho que tem outras iniciativas, não só PicPay, né, assim, eu ouvi falar que a Persora passou por lá também, isso aí. Tem a Motora também. Motora, né? Motora. Foi legal você falar isso, porque esses dois são, a gente sempre gosta de exemplificar também de onde vieram, né? A Persora, ela foi fundada, antes era outro nome, mas foi fundada por uma pessoa de engenharia e outra de psicologia, entendeu? E hoje está sendo acelerada pela Ace e pela Stella, tá ali no FinSlab também, desenvolvendo outros negócios, e tem um potencial enorme nacional e internacional. Beleza, então esses foram empreendedores que viram, melhoraram o produto, né, criaram uma startup que está aí deslanchando. E na outra ponta tem a Motora, que era um projeto na Universidade Federal, que estava desenvolvendo uma tecnologia e interagiu com a Tech Vitória para pensar como produto. E hoje eles estão no ecossistema da Embraer desenvolvendo o carro voador, ajudando a desenvolver o carro voador. E aí, ou seja, eu tenho empreendedores inovadores que vieram essa necessidade, viram que eles tinham outros negócios, mas viram que era importante e uma oportunidade de criar a Persora. Eu estou falando de academia, empresa, que virou uma empresa, um projeto que tem uma olhada de negócio que hoje está na Embraer. Então, assim, a gente tem esses dois pontos. E aí tem mais alguns que foram graduados, um desses, aí eu vou dar recente, né, Mecânica Total, ele entrou em 2022/23 e no ano passado faturou 1,2 milhões de reais. Entrou com uma ideia e saiu com um produto. Na verdade, saiu com uma empresa. Foi graduado agora recentemente. Só para demonstrar que, independente dos que são famosos, ou os que estão aí, tem recentes que fizeram toda a trilha da incubação da Tech Vitória e conseguiam potencializar os serviços deles. Inclusive, esse que fundou a Mecânica Total já está com mais 2 startups. Uma está incubada, que é interessante para ele também, ele está no âmbito, e o outro ele está começando a desenvolver. Então ele virou um startupeiro, e aí ele era CLT. E falando em trilha, Renzo, é importante a gente pontuar isso. Lá na Tech Vitória não vai ter mais. Não saiu. Vai sair. Saiu a PicPay daí. A ideia lá na Tech Vitória é a PicPay, a nova PicPay saiu do ecossistema. Porque eu sempre. Esses últimos anos, a gente sempre tem discutido isso, que é o ecossistema tem que ser uma corrida de bastão, né? Onde a pessoa tem uma ideia, geralmente ela tem ideia na academia, mas ela tem ideia no mercado, né? Enfim. E a ideia é um bastão. Ela chega na Tech Vitória, a gente corre com ela, entrega o bastão para a aceleradora, corre aceleradora, entrega para o fundo de investimento e os hubs em volta dessa corrida, porque o hub está desde lá para fomentar a pessoa ter uma ideia até o cara ser investido e ir para o mercado. Então, não vai ter mais PicPays da Tech Vitória, vai ter PicPays do ecossistema. Esse é o meu sonho.
de poder ter essa trilha, essa esteira, né? Onde que o cara chega em Vitória, no aeroporto, ele fala, ó, eu começo aqui, eu vou terminar aqui. Porque isso tudo já existe no estado, né? O governo, né, tem os seus fundos de investimento, milhares de editais, tem mais recursos do que ideia, né? Tem muito mais recursos do que ideia, tem muito mais ambiente do que ideia. Então vamos organizar, né? Vamos fazer essa corrida. Então a ideia é que não tenha mais PicPay só da Tec Vitória. PicPay agora vai ser do ecossistema. Você falou uma coisa aí que assim, é uma passagem de bastão, né? E como é que é a passagem de bastão da Tec Vitória? Vocês já estão pensando em futuro? Como é que é isso? Porque tem que ter outros... Tem que ter, né? Dizem que o bom líder forma o próximo líder, né? Exatamente. Quando eu chamei o Rafa, ele falou, não posso ir sozinho não, daqui com o Gabriel. E eu falei, opa, isso é bom, né? Porque já tem dois falando a mesma língua, né? Como é que tá essa ambiência lá com vocês? Trabalho, acho que vale a pena você falar um pouquinho sobre o nosso MBA, que a gente tá lançando junto com a Unisalles. Boa. Que é parte daí, né? Essa mudança, essa troca de bastão de gestão. Uma das parcerias que a gente conseguiu trabalhar, tá, desde o ano passado conversando, tal, a gente conseguiu na prática, mais uma vez. A gente gosta muito de coisa na prática, né? Faz termos de cooperação, mas a gente gosta de fazer no outro dia, né? Então a gente tá fazendo vários com outras instituições também. Foi desenvolver um MBA voltado para gestores de inovação. E é uma coisa muito importante, porque estão surgindo ambientes de inovação, as empresas estão realmente percebendo que inovação não é botar puff colorido, parede colorida, post-it, tem que ter gente primeiro. Inclusive a Tec Vitória está sofrendo uma reforma. As pessoas estão em outros lugares. Vai botar o puff colorido, né? Não, pior que não. E a gente não vai ter, não. Só que o que é interessante, a Tec Vitória não é só o prédio. São as pessoas. De novo, a gente está voltando para as pessoas, né? E aí, esses ambientes estão abrindo e a gente está vendo a oportunidade de fazer o quê? Beleza. Como é que a gente pode formar pessoas para o ecossistema e ajudá-los a serem gestores de inovação? Então não é para startupeiro. É para entender aspectos legais, financiamento, captação de recursos, negociação, internacionalização, lideranças de equipes de inovação, processos de inovação. Então para ele ter aquele geral. Porque hoje não existe uma graduação para isso. Então, você passou por várias oficinas, fazendo coisas, workshops, eu também, o Rafael também. Então, o que a gente fez? Organizar isso, do ponto de vista de, ok, eu quero ser um gestor da inovação, um gestor de projetos de inovação. E não só aquele que quer ser um gestor de inovação, mas aquele estratégico, aquele diretor, aquele fundador, que sabe que para a empresa é importante ter inovação. Vou contratar alguém, mas entender o valor daquilo. E aí a gente conseguiu fazer isso. E outra coisa, é o MBA na prática. Então, são pessoas de mercado, vai chegar lá e vai falar, olha, 20% conceito e 80% prática. No mundo real é assim. E isso ajuda porque, como é presencial, de novo, relacionamento, networking, mão na massa, que é diferente. Eu poderia fazer online, ok, mas eu vou fazer online com alguém lá de Minas Gerais. Quando eu vou me relacionar com o ecossistema de Minas Gerais? Perfeito. Estando aqui. Entendeu? E a ideia é que desse MBA saiam já lideranças para a gestão do ambiente. Né? Porque não é só entender também de inovação, tem que entender de ambiente de negócio, tem que entender de ambiente institucional, porque a Tec Vitória não é uma empresa que tem uma limitada lá que alguém manda e o povo obedece, né? Tem uma construção ali, né? Lógico. E complementando essa fala do Torobai, lógico que a gente, né, eu pessoalmente tenho meus projetos pessoais para o futuro, né? Hoje eu me dedico 24 por 7 na Tec Vitória, respiro Tec Vitória todo momento, mas lógico que eu quero, no futuro, eu gosto de entrar em problemas, eu gosto de pegar coisas que estão com problemas. E aí, voltando, né, a Tec Vitória em 2021, quando eu assumi, ela estava numa situação muito complicada devido à pandemia, devido a cortes de recursos. Hoje a gente tem muito edital rolando, né, tem muito recurso na mesa, mas no passado a Tec Vitória vivia com muito pouco. E esse muito pouco acabou. Os próprios incubados assumiram a direção da Tec Vitória. O Nélio, o Saulo, foram guerreiros ali, né? Toda a equipe, o Fábio, todo esse time, o Matheus Acho que vale a pena contar um pouquinho dessa história, né? O Rodolfo Matias assumiu a Tec Vitória, então os próprios incubados assumiram a Tec Vitória. Aconteceu ali um movimento de colaboração ali, onde fala, a Tec Vitória é nossa, né? Vamos tocar vamos rolar, mas eles inclusive também... eles têm que convidar cada um desses aqui para vir aqui conversar com a gente. Tem a história ali, tem a história ali. A Tec Vitória hoje tá... A gente já vendeu empresa aí, né? O Fábio, né? A Tec Vitória hoje só está lá onde está porque eles assumiram e pegaram o boi pelo chifre, né? Então... Mas em setembro de 2021, quando eu assumi, vem de uma pós-pandemia. Até antes da pandemia, a Tec Vitória estava trabalhando ali como dava,
mas a pandemia jogou uma pá de carro em cima de todo mundo, né? Foi o mundo inteiro que passou por isso, mas a gente encontrou na Tec Vitória com 2 milhões de dívidas, sem energia, sem empresa incubada, a metodologia, não tinha uma metodologia ainda, né? A Tec Vitória já tinha suas outras metodologias, mas as coisas foram evoluindo e esses 2 anos acabaram segurando. A gente estava sem metodologia e aí agora, nesse ano que a gente conseguiu apresentar os resultados do ano passado, no final do ano passado, a Tec Vitória deu um superávit, a Tec Vitória foi premiada com o melhor modelo de incubação, né, na metodologia de incubação pela Amprotec. A gente agora está certificando no CERN 3, uma das únicas do Brasil com CERN 3. A gente tem 30 projetos incubados, as coisas estão funcionando bem. E essa transição, agora eu quero aproveitar um pouquinho desse momento bom. É lógico que instituições sem fins lucrativos é difícil você ter uma semana tranquila, né? Sempre tem alguma coisa ali, mas eu acho que agora a gente vai começar a implementar o nosso ritmo de coisas novas. Até o final do ano passado, a gente estava trocando pneu com o carro andando. Agora as coisas estão mais calmas, eu quero aproveitar esse momento dessas coisas mais calmas, ter a oportunidade, a primeira vez que eu venho num podcast para falar de Tec Vitória, porque até então eu não me permitia isso, né? Eu estava ali construindo, eu gosto sempre de construir pequenos projetos, poucas coisas, mas a ideia é que a partir de agora, daqui uns 2 anos, eu esteja já estou preparando para passar esse bastão, aí a gente passa para o Gabriel, vai passando para outras pessoas, essa galera que está se formando agora no MBA, a ideia é que a gente faça essa... Tec Vitória tem que ser assim, não pode ficar muito tempo lá não, nem o incubado e nem a gestão, tem que mudar. Bacana, e final do ano, esse ano, vai ter evento lá, né? Parece que tem um DJ Renzo pra tocar. Eu fiquei sabendo que tem esse cara aí no ecossistema que toca, mas os caras criativo, né? Pessoal, hoje tivemos aqui um papo bacana, acho que deu pra gente ouvir um pouquinho de passado, presente e futuro da Tec Vitória. Acho que nós capixabas temos nos orgulhado que é a Tec Vitória e parabenizar vocês por esse trabalho de resgate, que é um produto de todos, né? Assim, a Tec Vitória ela é uma estrutura que ela serve os capixabas, mas mais do que isso, ela tende a servir o Brasil e o mundo, né? Porque a inovação, ela transcende esse território, né? A gente está chegando ao final aqui do nosso podcast, mas antes você tem que acompanhar aqui um pouquinho do recado dos nossos patrocinadores. Toda empresa tem um começo, um plano no papel. É aí que o Bandes entra, com orientação, crédito e parceria de verdade. E o sonho ganha forma, força e futuro. Assim como milhares de histórias do nosso estado, o Bandes é sustentável e apoia a inovação. Um banco que acredita nas pessoas e no desenvolvimento. E caminha ao lado de quem faz a gente seguir em movimento. Bandes, liderando a transformação sustentável do Espírito Santo. FEST, Fundação Espírito Santense de Tecnologia, seu parceiro da inovação. Palavras finais aí, uma coisa que eu gosto de perguntar sempre assim, um projeto, pessoa, iniciativa, coisa ou ideia que você está de olho e que você gostaria de dar destaque a cada um de vocês. Renzo, particularmente esse segundo semestre eu começo agora a liderar um projeto dentro da Tec Vitória que é chamado Decolagem do Bem. Esse projeto, né, poucas pessoas sabem, mas a Tec Vitória ela é o único ambiente de inovação do Espírito Santo, está dentro de uma periferia. Eu sou morador ali da periferia também e sei o quanto é difícil o jovem da periferia ter uma oportunidade. Né? E a oportunidade nesse tema tão pouco discutido lá, que é inovação, tecnologia. O jovem hoje ele acha que a tecnologia é WhatsApp, Instagram, TikTok. E a Tec Vitória, a partir desse segundo semestre, ela começa um projeto para identificar desafios no território do bem. As suas lideranças vão identificar via um formulário com os moradores e os jovens daquele território vão dar soluções inovadoras e vão poder ser chamados de CEO, CFO, CTO, todos esses termos em inglês que acaba que quase nem a gente que trabalha com isso consegue gravar. A ideia é que a gente possa fazer com que esses jovens se tornem esses CEOs do futuro, resolvendo problemas da sua comunidade. Então, esse projeto é um projeto que eu tenho liderado pessoalmente ali, é um projeto que eu sou muito orgulhoso de poder levar essa oportunidade para os jovens ali. Uma que eu trago é da questão da Tec Vitória ser um soft land internacional. A gente receber projetos, startups de outros países, né? A Tec Vitória pode receber qualquer tipo de KNAI. Então, eu tenho um projeto lá da Eslovênia na área de saúde. E a gente vai usar a mesma metodologia da incubação para esse projeto de fora. Porque tem que fazer pesquisa de mercado, adequação do produto, entender o ecossistema. E a ideia é o quê? A gente começar a atrair também outros projetos de outros países e melhorar a ambiência de negócio. Então, a gente tem muito capital intelectual fora do país que quer vir para o Brasil. O Espírito Santo é a porta de entrada para isso. E a Tec Vitória vai ajudar esse projeto de inovação
ser estruturado, integrado no ecossistema brasileiro de inovação. Bacana demais. Bom, acho que essa é a essência do Café com Queca, né? A gente dá um pouco de luz aí no que está sendo feito de bacana, no que já foi feito de bacana, no que está se propondo a fazer, né? E conta com a gente aqui, tanto para repercutir as iniciativas de vocês. Eu acho que a conexão, ela é uma coisa que acontece que é fundamental no ecossistema, né? E a gente quer estar sempre atuando aí, colaborando com a conexão, seja como conteúdo, seja como plataforma, né? Conte com o Mapa da Inovação também para ser esse ambiente aí. As iniciativas da Tec Vitória tem que estar lá marcadinha com o selinho da Tec Vitória. E convidar todos que estão nos ouvindo, nos vendo, a acessarem o site, né? Que eu acho que é o principal ponto de encontro ali. O Instagram de vocês também, né? Seguir o Gabriel, seguir o Rafa, porque é importante que essas conexões aconteçam para além só de se conhecer, né? Estar lá e conectar para gerar mais PIB, mais negócio e mais desenvolvimento econômico, né? Isso aí. Com certeza. Show de bola. Valeu, obrigado. Pessoal, muito obrigado. Acho que o papo foi rico e vamos pensar agora já no próximo encontro que a gente vai ter que ter para falar dessa graduação aí, né? É isso aí. Isso aí. Galera, muito obrigado por quem esteve conosco aí e não se esqueça, né? O nosso plano comercial está aberto, você pode apoiar o Café com Queca. Vem com a gente.